E aí, tudo bem, pessoal? Cadê aqui? Eu assisti o Sete Pecados Capitais, que é o Natatsuko no Sakai. Meu Deus, que o nome complicado da série. A gente conhece como Meliodas, né? E aí, como posso dizer pra você? É uma história que ela tem uma conotação sexual em todos os personagens. Porém, ela é muito bem montada, você não consegue... Tipo, eu tô me perguntando desde ontem, assim, qual que é a questão do escritor? Porque ele faz muito menção à Europa, talvez ele deve gostar da Europa. Ele faz muita menção como fala? De uma história normal, do envolvimento amoroso entre os personagens, de uma disputa, de uma rivalidade. É uma história muito bem montada. Que a única coisa que dá a entender é o seguinte: o escritor provavelmente deve ser uma pessoa solitária e sempre quis viver uma aventura na Idade Média, sempre quis ter amigos ou tinha amigos e lembra dessa questão da amizade, da paquera, do amor. Tem a princesa Elizabeth, né, que ela, como posso dizer para você aqui, ela é uma adolescente, né? E ela gosta do Meliodas, depois você descobre porque que gosta. Ela é uma personagem ali que, como fala, que é a motivação do Meliodas. E aí tem toda uma explicação. Eu tô vendo aqui, tem a Diana, que é a giganta, que ela parece uma... Como fala? Uma menina, né? Tem o Ban lá, que é uma raposa, que é o adversário do... É o amigo adversário do, como fala, do capitão. Tem o King, né, que é o... Como fala? A fada. Aí a fada tem a história dele. Tem o Galter, que tipo, eu fico pensando assim, será que é o jovem que fica na internet lá, que não tem personalidade, que faz coisas bizarras, experiências bizarras, e muitos adolescentes são assim, né? Tem a Merlin, que eu fico bobo, mas a Merlin é uma mulher, né? Ela é uma feiticeira e a gente não sabe o que ela é filha, mas ela está envolvida em quase toda a história, né? Tem um Scar lá que gosta da Merlin. Eu acho que são esses daqui. Aí tem os outros personagens, Slater, Simon, Hugo, Julian e tal. Tem os 10 mandamentos. E eu fico pensando aqui, qual que seria o próximo passo da história? E será que a história do quadrinho é igual ao gibi? Geralmente os quadrinhos, o escritor ele pode soltar a imaginação lá. Aquilo ali não é, como fala, tão controlado, tão exigente, isso, aquilo, né? Então talvez possa ter elementos até melhores ou mais bizarros no quadrinho. Isso faz a história ser super legal, né? E tipo, a história ela tem ação, ela tem o enredo dela. O único personagem ali que tem, eu acho que uma das histórias mais profundas é o Meliodas. E aí eu fico me perguntando, poderia haver uma continuação da história, deles mais velhos, do Meliodas ter cometido algum erro com eles, ou do Meliodas ter se tornado mal, ou o que poderia ser, né? A história ela poderia andar muito, porém a construção da história no desenho, ela é muito complicada, porque ela se encerra ali com os 10 pecados capitais, né? Aí tem o filme lá, que são os Celestes lá, né? Mas os Celestes já não estão mais fortes. O Meliodas ali, ele só vai ali para fazer uma campanha, não se aprofunda muito nas histórias das pessoas, né? E cara, é bem legal a história. Como fala, você perde o tempo, você não fica assim, nossa, que história fascinante. Mas a narrativa e a construção dos elementos foi muito bem, como fala, cronometrados, muito bem construídos. Existe uma evolução na construção da história, muito bem feita, né? Você não passa um minuto da história ali a não ser ficar triste. Tem alguma enrolação, né? Mas, cara, é super legal mesmo a história. Tem a parte ali que eles vão treinar no segundo episódio, que foi lançado agora há pouco. E ali é mais uma história encantada, no mundo encantado, aonde que como fala, os inimigos eles desenvolvem técnicas, aí os heróis, né, percebem aquelas técnicas lá e tomam atitudes.
O Meliodas é descoberto que ele é um traidor do próprio clã dele, né? E tal, e a maldição dele é uma das maldições mais horríveis de todas, porque tipo, a maldição dele basicamente se revela aonde que ele tem que ver todas as pessoas em volta dele morrer. A vida dele é uma vida sem sentido, ele fica vagando pela terra sem sentido, e o culpado de tudo isso, vocês vão acreditar quem é. É uma história muito legal, não quero dar spoiler aqui, eu dei um quase spoiler aqui da história aqui, né? Eu até vi a Haru falando que as histórias dos animes tem muita apelo sexual, né? Mas como fala, o pior de tudo que quem tem mais apelo sexual na história nem é a princesa, é o amigo do cara lá, é o Ban. Toda hora lá com aquelas calças ali, mostrando o quadril, mostrando os músculos. Ou, como fala, o pecado do orgulho lá, que é o leão e tal, né? E aí tem também aquele lá que é tem um personagem aqui que também ele não faz parte dos Sete Pecados Capitais, ele é de um outro grupo, né? E ele mesmo, você vê ali, tem hora que ele vira mulher, tem hora que ele é afeminado e não sei o que, depois você descobre que ele não é ser humano, ele é uma marionete, um boneco e não sei o que ele tá dentro de um corpo, existe um outro personagem. E como posso dizer pra você, a história ela consegue prender você no desenho. Tem que ver o quadrinho, né? Tem que ver quantas sagas são, deve ser bastante sagas, né? Mas você adaptar de um anime, de um mangá pra uma história e tal. E eu vou dar uma opinião minha aqui. Faltou um pouco do escritor, faltou um pouco, como fala, de imaginação, mas essa que é a questão. Ele queria viver a era medieval, então por isso que ele colocou o nome lá dos Sete Pecados e não sei o que. E aí tem os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos, o que eu acho mais bizarro neles, que eles são demônios, mas só que eles são todos verdadeiros. Os 10 mandamentos são demônios? São demônios e são verdadeiros. Não brinca. Aí eu acho que a parte mais emocionante é no final. Que pena que o Meliodas faz aquilo, né? Porque a batalha final dos 10 mandamentos é o seguinte: o Meliodas é um traidor e tem um cara que se substituiu ele, e o Meliodas está super mal na história. E o cara que ele odeia o Meliodas faz um ato de bondade no final, mas o Meliodas mata ele. É horrível isso, é horrível, eu já dei um spoiler aqui, né? É horrível, mas você precisa saber como fala, por que o cara perde como fala? Perde a vida. É super interessante a história, né? E os demônios no final é um clã que pega a alma das pessoas, mas eles são guerreiros, né? E eles são imortais, e eles não têm compaixão nenhuma, eles são frios, né? É interessante a visão do escritor, é interessante, né? Mas é uma pessoa que encheu de elementos a história. Falei pra vocês, pessoal.